Desenhar a vida. Como assim? Fica aí que eu já vou te explicar. Olá, meu nome é Mário Galindo, bem-vindo a mais esse vídeo e hoje a gente vai conversar sobre o que é desenhar a vida. Desenhar a vida é retratar o cotidiano, retratar o dia a dia das pessoas, a vida social. E os artistas Edgar Degas e Toulouse-Lautrec fizeram isso com maestria. Mas antes de falar sobre eles, vamos conversar um pouco sobre a diferença entre copiar e retratar. Ou melhor, copiar como um estudo, como um exercício, ou copiar para retratar uma cena. Na verdade, a única diferença está na função do seu desenho, no objetivo final do seu trabalho. E isso faz toda a diferença, é a conceituação do seu trabalho. E esse objeto do seu interesse, que estimula a sua criatividade, a sua imaginação, pode ser a vida social, a vida cotidiana, o dia a dia das pessoas, nas ruas, nas praças, nas lojas, nos mercados, nas feiras, em casa, em qualquer lugar. E aí, nós chegamos na obra de Degas e Lautrec. Antes de entrarmos diretamente na obra desses dois grandes mestres, vamos saber um pouco da época e do ambiente em que eles viveram. Estamos falando de Paris da segunda metade do século XIX. Nesse período, a Revolução Industrial trouxe uma superpopulação aos grandes centros e Paris sofreu com problemas de habitação, transporte, saúde pública, segurança e saneamento. Mas Napoleão III, sobrinho neto de Napoleão Bonaparte, chamou o administrador Eugene Haussmann para remodelar por completo a cidade. Haussmann destruiu a velha Paris medieval e sobre ela construiu uma nova Paris. Ruelas escuras deram lugar a largos bulevares, além de praças, mercados e grandes prédios. Surgia uma Paris totalmente renovada, moderna, vibrante e com grande parte da população ávida por consumo e entretenimento. Para se ter uma ideia, entre 1870 e 1914, num espaço de aproximadamente 45 anos, o salário médio de um francês dobrou, mas o que se gastava com entretenimento triplicou. Para suprir essa sede de diversão, o número de cafés, bares e salas de concerto aumentou consideravelmente, e o bairro de Montmartre era o coração da vida boêmia de Paris. Estava aberto o caminho para a modernidade. O poeta francês Baudelaire foi quem melhor definiu o termo. Modernidade é o efêmero, o fugitivo, o casual. Baudelaire quis dizer que a modernidade é caracterizada por um fluxo de movimento contínuo, onde tudo se transforma muito rápido, exatamente como a Paris de sua época. Paris era a capital do século XIX, a capital da modernidade. Para Baudelaire, a vida moderna era a única coisa que valia a pena para os artistas. E só as artes visuais seriam capazes de retratar esse novo mundo. Só a execução rápida e informal da pintura podiam expressar com eficácia os valores modernos da liberdade individual. Foi nesse ambiente que brotou e floresceu o movimento impressionista. O impressionismo foi o grande passo em direção à arte moderna. O primeiro momento em que a arte quebra todas as convenções do passado. Não havia mais limites. O artista podia experimentar tudo e ir em qualquer direção. Os impressionistas estavam insatisfeitos com a rigidez e a formalidade da arte acadêmica. E também não queriam mais repetir os temas bíblicos e históricos que estiveram presentes nas telas por séculos. Eles queriam desenhar a vida, retratar a vida real dos parisienses nas ruas, nos bares, nos cafés, nos jardins, no campo e mesmo nos espaços íntimos, como em casa ou nos bordéis. E Edgar Degas e Henri de Toulouse-Lautrec foram mestres nessa arte. Degas teve uma rigorosa formação acadêmica, como a maioria dos artistas da época, e passou um longo período copiando pinturas de grandes mestres no Louvre, em Paris, e depois uma viagem de 3 anos que fez à Itália. Não demorou para Degas romper com os padrões acadêmicos e começar a retratar os assuntos da vida contemporânea. Degas logo demonstrou uma forte atração pelo movimento e começou a pintar corridas de cavalo. Foram inúmeras telas com esse tema. Como outros impressionistas, ele tirou o cavalete dos estúdios e foi para o campo. Ele queria não só a luz real, mas pessoas reais em suas atividades diárias. No Animal em Movimento, Degas captava o momento, o instante em que era capaz de congelar a ação numa fração de segundo. Essa era uma atitude típica dos impressionistas. Isso obrigava o artista a um gesto rápido, ágil, uma pincelada ou um traço preciso na impressão do momento escolhido.
Degas era fascinado pelo teatro e conseguiu permissão para pintar os bastidores do balé. Ele não queria pintar as bailarinas como um espectador, mas sim captar o gesto mais pessoal, desatento, o mesmo ímpeto de captar o instante. Ele parece nos colocar dentro do quadro. Ele abre um espaço para nós entrarmos e assistirmos os ensaios, a preparação, as bailarinas ajustando as sapatilhas, conversando, arrumando o cabelo. Esse aspecto íntimo é o que o interessava. Cada vez mais focado na figura da mulher, Degas passou a pintar mulheres no banho, penteando o cabelo, lavadeiras, sempre criando um certo distanciamento entre nós e a figura representada. Degas nos coloca como se estivéssemos espiando essas mulheres em seus momentos íntimos. Por essa razão, Degas foi visto por muitos como um misógino, um voyeur que nutria um certo desprezo pelas mulheres e as colocava como objeto em suas representações. Nas banhistas, por exemplo, seus rostos estão sempre escondidos e estão ali sem saber que estão sendo observadas. Mas sabemos que ele contratava essas modelos e construía assim uma cena íntima. E eu compartilho da ideia de que ele as colocava como parte do cenário, como pessoas comuns e não como um objeto sexual em destaque. No final de sua vida, Degas se tornou um homem cada vez mais recluso e isolado, afastado de tudo e de todos, e com a visão altamente deteriorada, Degas morreu sozinho em 1917. Henri de Toulouse-Lautrec nasceu em Albi, na França, em 1864. Ele teve seu crescimento afetado devido a alguns problemas genéticos na infância, além de uma atrofia que teve nas pernas devido a 2 fraturas. Lautrec amava esportes, mas por causa de sua condição física, era impossibilitado de praticar qualquer um deles e ficava restrito a pintar seu pai nos cavalos. Logo no início de sua juventude, em 1882, Lautrec foi para Paris. Em 1880, cai a censura e então Paris está definitivamente livre para o surgimento de cabarés e um sem número de periódicos recheados de cartoons com críticas sociais. Lautrec mergulha nessa efervescência parisiense e se apaixona pela vida boêmia, pelos artistas de circo e dos cabarés. Ele era assíduo frequentador dessas casas e desenha com fervor o movimento rápido das dançarinas, o movimento das pessoas, o ambiente agitado ao seu redor, tudo é movimento e vida. Lautrec teve uma colaboração fundamental num dos mais importantes cabarés de Paris, Le Mirliton. O proprietário era o cantor Aristide Bruant. Bruant convidou Lautrec para criar a sua marca e desenhar os pôsteres do cabaré. Os pôsteres nessa época ganhavam cada vez mais destaque. Lautrec se tornou um dos principais desenhistas de pôsteres de Montmartre. Em 1889, inaugurou o mais sofisticado, suntuoso e extravagante cabaré de Paris, o Moulin Rouge. E Lautrec foi convidado a criar o pôster que se tornaria um dos mais famosos de sua carreira. No pôster, Lautrec dá especial destaque a La Goulie, apelido de Louis Weber, que era a figura central do cabaré. La Goulie era escandalosa, ousada e Lautrec adorava isso. Cada vez mais, ele se interessa pela alma dos personagens que frequentam os cabarés. Outra dançarina do Moulin Rouge que fascinou Lautrec foi Jeanne Avril. Avril era uma jovem que teve problemas mentais na infância e seu médico, o Dr. Charcot, aconselhou que ela dançasse para ajudar nos seus problemas psíquicos. E Lautrec retratou com genialidade o contraste entre a seriedade e concentração expressa no seu rosto com a alegria e a agitação do seu corpo e das suas pernas. Lautrec olha para o interior das pessoas e busca captar o sentimento. Este pôster é um exemplo clássico. Vejam Jeanne Avril. Vejam o contraste entre a sua fisionomia e o gesto corporal. Este pôster retrata bem o interesse de Lautrec, igualmente pelo movimento e pelo sentimento. E finalmente chegamos na última de suas musas, Yvette Guilbert. Yvette cantava, conversava e dançava. E essa versatilidade encantava Lautrec. Ele fez centenas de esboços dela. Gostava de sua expressão corporal, do seu gestual, da sua fisionomia, da sua maneira de se vestir. Tudo nela o fascinava. Ninguém como Lautrec captou a essência de Yvette Guilbert, embora o desenho desse pôster tenha sido rejeitado por ela por se achar muito feia. Esse foi Lautrec, um artista que mergulhou fundo no submundo parisiense, viveu intensamente entre os que retratava, talvez por isso conhecesse tão bem a alma desses personagens. E a partir de 1898, a sífilis e o alcoolismo deterioraram sua saúde até que, em 1901, um ataque de paralisia o levou com apenas 37 anos.
Degas e Lautrec, certamente como poucos, souberam nos levar para dentro do mundo em que viveram como verdadeiros cronistas visuais da sua época e do seu tempo. É isso aí. Espero que tenham gostado. Se gostaram, deixem um like, façam seus comentários, compartilhem com os amigos. Não esqueçam de se inscrever no canal, ative o sininho para as notificações e eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!